Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos começar o estudo da resolução das equações trigonométricas. Barbadinha. Então, equações trigonométricas, parte 1. Equações trigonométricas são equações que envolvem as funções trigonométricas e cuja incógnita encontra-se no arco ou no ângulo das funções. Por exemplo, seno de x igual a 1/2. Então a incógnita x está no lugar do arco, né? Então eu quero saber qual é o arco cujo seno vale 1/2. Essa é a ideia dessa equação. Aqui é o seno do arco x mais o cosseno do arco x é igual a raiz de 2. Outro exemplo, 3 menos a tangente de 2x, quer dizer, o arco todo é 2x, é igual a 2. Outro exemplo, cosseno de 4x é igual ao cosseno de 2x menos 1. Então, isso são tipos de equações trigonométricas. Não são identidades, tem que ter cuidado para não confundir. A gente não vai demonstrar identidade, provar que um é igual ao outro. Não, aqui o objetivo é calcular o valor do x. Então, resolver uma equação trigonométrica é encontrar todos os números reais que a satisfazem, ao serem substituídos na variável da equação. Então, eu tenho que achar todos os números reais que, ao substituir no x na variável, vai tornar verdadeira a igualdade, como qualquer outra equação. Normalmente, procuramos reduzir a equação em uma ou mais equações na forma básica, como seno de x igual a uma constante a, cosseno de x igual a constante a, ou tangente de x igual a, e assim por diante, usando identidades, transformações ou algum artifício matemático. Então, essa é a ideia inicial. Dada qualquer uma dessas equações, o objetivo é transformar numa forma básica, que é sempre a função igualada a uma constante. Aqui nós já temos o seno de x igual a 1/2, essa aqui já está na forma básica. Essas aqui não estão. Essa aqui aparentemente não está, mas a gente pode transformar. Então a gente sempre deve transformar na forma básica. E a gente vai transformar usando o que a gente já estudou, usando identidades, transformações ou algum artifício matemático, que nós vamos ver durante o desenvolvimento dessas aulas. E tendo a forma básica, então aí a gente consegue resolver. Então, o primeiro passo é saber como é que se resolve essas equações básicas. Sabendo essas equações básicas, então a gente pode começar a resolver equações mais complicadas um pouquinho. Então, equações trigonométricas nas formas básicas: seno de x igual a, cosseno de x igual a e tangente de x igual a. Então, exemplos. Seno de x igual a 1/2. Aquele primeiro exemplo. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor do x que vale 1/2. Então, o que vai ajudar muito aqui nas equações trigonométricas é fazer o desenho, um esboço da circunferência trigonométrica e localizar qual é o arco cujo seno vale 1/2. Veja que o resultado do seno, sendo 1/2, isso é o resultado de um arco notável. E o arco é π sobre 6, ou 30 graus. O seno de 30 graus é 1/2, ou π sobre 6. E o 5π sobre 6 também, ou 150 graus. Então isso a gente tem que ter em mente, a gente tem que saber os arcos notáveis. Veja que o seno é o eixo vertical aqui, o seno é esse comprimento aqui, que vale 1/2. Então é π sobre 6 que vale 1/2 e 5π sobre 6 que vale 1/2. Só que a gente sabe que as funções, seno, elas estão dentro dos reais. Então, dentro dos reais não é só o π sobre 6 ou só o 5π sobre 6. Eu posso ficar dando volta aqui. Então, eu posso começar no 5π sobre 6 aqui, dar uma volta, mais 2π, e terminar o arco aqui, mais outra volta e assim por diante. Ou começar no 5π sobre 6 e ficar dando volta. Então, a gente vai escrever que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, a partir desse arco aqui, ficar dando volta, sempre cai nele, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Partindo desse arco aqui. Então, essa é a solução que a gente vai colocar. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, que vão ser os arcos côngruos ao π sobre 6, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, que são os arcos côngruos ao 5π sobre 6. Então, aquela parte de arcos côngruos também a gente tem que
Tem que lembrar daquela parte também para resolver. Tá? Barbadinha. Olha a letra B, ó. O cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Ora, raiz de 2 sobre 2 é de um arco notável, né? O 45 graus, ou π sobre 4. Né? Mas eu quero o cosseno, né? Então o cosseno é no eixo horizontal, ó. E os arcos que tem como cosseno raiz de 2 sobre 2, ó, é o π sobre 4, que é o 45 graus, e o 7π sobre 4 aqui embaixo, ou menos π sobre 4, se eu andar π sobre 4 para cá. Então esses dois arcos aqui, né, projetando aqui no eixo x, esse é o cosseno que vale raiz de 2 sobre 2. Tá? Então vou ter a solução, ó, π sobre 4 mais 2kπ, quer dizer, eu parto daqui e fico dando voltas aqui, ó, sempre arco côngruo cuja extremidade termina no π sobre 4. Ou, né, 7π sobre 4 mais 2kπ. Né? Então eu tenho x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a 7π sobre 4 mais 2kπ, com k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Tá? Vejo que eu também posso escrever menos π sobre 4 mais 2kπ, como eu falei ali. Então, no lugar aqui do 7π sobre 4 mais 2kπ, pode colocar menos π sobre 4 mais 2kπ também. Tá? Barbadinha. Vamos à letra C. Ó. Tangente de x é igual a 1. Tá? Considerando o conjunto universo de 0 a 2π ou conjunto universo igual aos reais. Bom, o que quer dizer isso aqui? Ó? Que a solução, se o conjunto universo é de 0 a 2π, a solução tem que estar dentro só de 0 a 2π na primeira volta. Se o conjunto universo é reais, eu quero a solução dentro dos reais. Veja que os dois exercícios anteriores que a gente fez, os dois exemplos, a gente não indicou o conjunto universo. Quando a gente não indica, o universo é sempre os reais. Por isso que está colocado na solução ali, x pertence aos reais. Tá? Então aqui nós vamos resolver o mesmo, mas dando a solução dentro desses dois conjuntos universos para ver a diferença. Então a tangente do arco que vale 1 é 45 graus, né? Ou π sobre 4. Né? Ou aqui o 5π sobre 4. E veja que o eixo da tangente está aqui, ó, o arco π sobre 4, né? Eu prolongo o raio aqui até atingir o eixo da tangente. Esse comprimento aqui vale 1. E a mesma coisa com o 5π sobre 4. Ó. Eu vou prolongar para lá, vai cair no 1. Tá? Então veja, ou vai cair no π sobre 4 ou no 5π sobre 4. Veja que o 5π sobre 4 é o π sobre 4 mais π. Tá? Isso aqui vale π, ó. Então, π sobre 4 mais π, né, vai cair no 5π sobre 4. E se eu somar mais π ao 5π sobre 4, vai cair lá no π sobre 4. Então, sempre vai ser mais π, ó. Tá? Então, veja, ó, se o conjunto universo é de 0 a 2π, eu vou ter só esses dois valores. Ó. A solução é o π sobre 4 e o 5π sobre 4. Agora, se o conjunto universo for os reais, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais kπ. Tá? Eu sempre vou somar a quantidade inteira de π. Ó. Tá? Começando do π sobre 4, se o k vale 1, π sobre 4 mais 1π fica 5π sobre 4. Mais 1π chega no extremo do π sobre 4. E assim por diante, sempre vai cair nesses extremos desses pontos aqui. Tá? Barbadinha. Letra D, ó. 2 cosseno de x igual a 1. Tá? Então veja que agora não está na forma básica direto, mas a gente pode transformar, ó, tá? Dividindo por 2 os dois lados da equação, aí eu tenho cosseno de x igual a 1 meio. Então, arco cujo cosseno é 1 meio é 60 graus, né? Ou π sobre 3, ó. Π sobre 3 aqui, ó, projetando para o eixo x eu tenho 1 meio, mas aqui também, ó, 5π sobre 3. 5π sobre 3 também o cosseno é 1 meio. Ou menos π sobre 3, que eu venho para cá, né? Esse arco aqui no sentido horário é negativo. Tá? Então, vejo que π sobre 3 é 180 dividido por 3 é 60 graus. E 5π sobre 3 é 300 graus. Tá? 5 vezes o π sobre 3. Tá? Então, a solução x é igual a π sobre 3 mais 2kπ, né? Mais as voltas, ou, né, x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Né? Ou x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. Né? Qualquer um desses aqui vai cair
nessa extremidade aqui. Então a solução x pertence aos reais, tal que x é π sobre 3 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente a z. Tá? No lugar do 5π sobre 3 mais 2kπ, pode colocar menos π sobre 3 mais 2kπ, que é o mesmo resultado. Barbadinha. Então veja que essas soluções básicas aqui, né, a gente tem que sempre pedir ajuda da circunferência, ela sempre nos ajuda aqui. Tá? Vamos à letra E. Ó. Seno de 2x é igual a 1. Também é uma forma básica, só que aqui no arco eu tenho 2x. Tá? Então é como se isso aqui fosse a variável. Tá? Então eu quero saber qual é o arco aqui, que eu estou representando por 2x, cujo seno é 1. Ora, o seno é 1 no π sobre 2, no 90 graus. O seno de 90 graus, o π sobre 2 é 1. Ó, tá? Nós sabemos que o seno de π sobre 2 vale 1. Tá? Então aqui, ó, lá no π sobre 2 eu tenho 1, ó, raio. Tá? Esse é o seno. Ora, então, né, o 2x, esse nosso 2x aqui, ele tem que ser π sobre 2, ó, e mais 2kπ. Tá? Quer dizer, tem que cair sempre nessa extremidade aqui do arco. Tá? Então vai ser o 2π, aliás, o π sobre 2, tá? E mais 2kπ, mais as voltas que ele vai dando. Isso tem que ser o 2x, o arco que foi dado aqui. Mas como a gente quer o valor do x, a gente vai dividir os dois lados por 2. Tá? Então 2x dividido por 2 aqui vai dar x, e aí eu vou dividir o π sobre 2 e 2kπ vou dividir por 2. Tá? Então vai ficar π sobre 2 mais 2kπ, tudo dividido por 2. Tá? Então x vai ser igual a π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. E 2kπ dividido por 2 vai simplificar o 2, fica kπ. Tá? Então a solução x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais kπ, com o k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Então veja, quando tem aqui dentro um arco, né, não é só x, mas está acompanhado de mais elementos aqui, eu primeiro tenho que pensar que arco vai dar aquele resultado. E aí eu vou igualar tudo que eu tenho aqui dentro a esse arco, tá? E mais as voltas que ele vai dando, tá? Conforme o período. Letra F, ó. Seno de x mais π sobre 3 é igual a 1/2. Veja que aqui, lá eu tinha 2 vezes x, aqui eu tenho x mais 1/3, estou somando. Tá? Então vamos pensar qual é o arco cujo seno é 1/2. Tá? O arco cujo seno é 1/2 é 30 graus, ou π sobre 6. Ó. Tá? O seno de π sobre 6 vale 1/2. Tá? E também tem o seno de 5π sobre 6 que vale 1/2. Então eu tenho dois arcos que valem 1/2. Ó. O π sobre 6, o seno aqui vale 1/2, ó, cai na metade aqui, e o 5π sobre 6 também. Tá? Então esse x mais π sobre 3, ele pode ser igual a π sobre 6 ou 5π sobre 6, mais 2kπ. Ah, então, x mais π sobre 3 vai ser igual ao x sobre 6 mais 2kπ, ou o x mais π sobre 3 vai ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Então a gente vai resolver essas duas equações aqui isolando o x. Ó. Tá? Resolvendo essa aqui primeiro. Ó. X vai ser igual a π sobre 6 menos π sobre 3 mais 2kπ. Aí tira o mínimo aqui. π sobre 6 menos π sobre 3 vai sobrar menos π sobre 6 mais 2kπ. Tá? Então é o resultado dessa primeira equação. E aqui, isolando o x, fica 5π sobre 6 menos π sobre 3 mais 2kπ. Tirando o mínimo aqui, diminuindo, vai sobrar π sobre 2 mais 2kπ. Então a solução x pertence aos reais, tal que x é igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente a z. Barbadinho. Veja uma maneira de tirar a prova aqui. Ó. Vamos pegar essa anterior. Ó. Tá? X é igual a π sobre 4. Ó. Tá? Pegando só essa parte aqui. O kπ vai fazendo ele dar a volta. Então, se o x é π sobre 4, ó, se eu colocar o π sobre 4 aqui, no lugar do x, vai simplificar o 2. Tá? Daí, simplificando o 2, fica π sobre 2. Tá? E seno de π sobre 2 vale 1. Tá? E assim vai fazendo volta. Tá? E aqui a mesma coisa. Se eu colocar o menos π sobre 6, colocar aqui no lugar do x, fica menos π sobre 6 mais π sobre 3.
tá? Que vai dar o arco cujo seno é 1/2. Tá? É só ir fazendo, né, o teste desses resultados aí. Tá? Continuando, letra G. Ó. 2 cosseno de x sobre 3 igual a raiz de 3. Então, vamos isolar o cosseno primeiro, dividir por 2 os dois lados, fica cosseno de x sobre 3 igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a mesma coisa, cosseno de um arco aqui, que é o x sobre 3, é a raiz de 3 sobre 2. E os arcos cujo cosseno são raiz de 3 sobre 2 são o π sobre 6 e o 11π sobre 6. Tá? Então, é o 30 graus e o 330 graus. Tá? Ou, aqui, ó, menos π sobre 6. Tá? Que vai cair do 11π sobre 6. Tá? Olhando aqui no círculo, ó, tá? Vejo π sobre 6 aqui, ó, que é o 30 graus. O cosseno vai cair aqui, ó, que é a raiz de 3 sobre 2. E o 11π sobre 6, cujo cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Ou menos π sobre 6. Né? Dando esse mesmo arco aqui para baixo, é menos π sobre 6. Então, nós vamos igualar o x sobre 3 a esses dois arcos aqui, ó. Tá? Então, x sobre 3 é π sobre 6 mais 2kπ, ou x sobre 3 é 11π sobre 6 mais 2kπ. Tá? Então, eu vou multiplicar por 3 os dois lados aqui para eliminar esse 3. Fica x igual, ó, multiplicando por 3, fica 3π sobre 6, e 3 vezes 2, 6kπ. Simplificando aqui por 3, fica π sobre 2 mais 6kπ. Tá? E aqui também multiplicando por 3 os dois lados, fica x igual a 11 vezes 3, 33π sobre 6 mais 6kπ. Tá? 3 vezes 2 ali. Aqui dá simplificar por 3, fica 11π sobre 2 mais 6kπ. Tá? Barbadinha. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais 6kπ, ou x é igual a 11π sobre 2 mais 6kπ, com o k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à resolução de equações. Tá? E cada equação que vem vindo aqui nos exercícios, nós vamos ir, né, aumentando a dificuldade, pegando equações mais complexas.